aqui é a Eunice Porto e eu tô aqui mais uma vez para trazer para vocês o tema do masculino e feminino. E hoje eu vou falar para vocês do segundo estágio. O segundo estágio do feminino e masculino, de acordo com David Deida, é aquele estágio que ele chama de independência. Passamos pelo primeiro, que é exatamente o estágio da dependência, e nós vamos para esse segundo, que é o da independência, ou o estágio 50-50. O que é isso? É aquele estágio em que o homem ele não depende mais dessa mulher para que ela valide ele enquanto homem. Ele vai buscar o autoconhecimento, ele vai buscar um conhecimento espiritual, ele já tem uma conexão com ele. E diferente do primeiro estágio, que a palavra é ter, no segundo estágio a palavra é ser. Então ele sabe quem é ele sabe dos valores dele e ele é o homem que está disponível para discutir a relação, ele divide os cuidados dos filhos, ele divide os afazeres domésticos. A mulher, ela vai para fora, então ela trabalha, financeiramente ela se banca, ela não depende desse homem, então ela vai para o trabalho, ela faz as coisas dela. E essa é uma relação que normalmente, por que é 50-50? Porque nos 50% se divide tudo. E isso é ótimo. Onde é que começam as desordens dentro desse estágio de 50-50? A mulher, ela vai para o trabalho. Se no primeiro estágio ela fica em casa, no segundo estágio ela vai para o trabalho, ela se banca e ela vai, põe o terninho e ela lá fora, ela tem que brigar pelo lugar ao sol, ela tem que fazer coisas que fazem com que ela tenha que se mostrar o tempo todo, tenha que se provar o tempo todo, tenha que provar o quanto ela é competente, o quanto ela é boa, o quanto ela vai dar conta do que precisa, dos desafios a serem cumpridos. Ou seja, ela vai olhar muito para a energia masculina dela. Nesse estágio, quando ela faz esse movimento no trabalho, existe um grande perigo, que é ela voltar para casa e continuar com o terninho. Por quê? Porque quando chega em casa, ela continua pondo ordem, é regra, é limite, é foco. Ela continua dizendo o que é certo e o que é errado, o que é isso, o que é aquilo, porque foi assim que ela aprendeu. É assim que ela mantém e ela garante a sobrevivência dentro desse espaço, que é o espaço profissional. Só que quando ela volta para casa, ao invés de tirar o terninho, colocar um vestido, uma saia ou algo que a deixe mais confortável e voltar para o feminino, ela continua pondo ordem. Ordem nos filhos, ordem na casa, ordem no marido, ordem. Isso é cansativo demais, muito cansativo. Nesse segundo estágio do masculino, também para o homem, antigamente no primeiro estágio, o que o homem faz para se manter com a energia do masculino? Ele vai, ele joga bola, ele tem um encontro entre homens que mantém essa energia saudável. No segundo estágio, como ele tem muitas obrigações que também são compartilhadas com o feminino, muitas vezes ele não olha mais para essas reuniões como algo que o fortalece. Muito pelo contrário, começam a ter julgamentos dos homens que estão com outros homens. E nesse momento, o que acaba acontecendo? Esse homem, ele usa muito da sua energia feminina e a mulher usa muito da própria energia masculina. O grande problema do segundo estágio, o grande desafio do segundo estágio é o homem manter a boa pegada, que é o que faz com que essa mulher escolha estar com ele, e essa mulher se manter com a energia feminina apesar de estar dentro de um universo masculino. Esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque dentro desse estágio de independência, a mulher não depende do homem, o homem não depende dessa mulher, e essa relação, ela se sustenta, mas por favor, não me enche muito o saco. Porque se você me encher o saco, eu não dependo de você, você não depende de mim, você vai para sua casa e eu vou para minha. O que acaba acontecendo aí é que as relações acabam tendo uma tolerância muito pouco. Então hoje a gente encontra pessoas que estão no processo de construção de uma relação de casamento, mas já começam essa relação já pensando, se não der certo, tá tudo bem, ele vai para a mãe dele ou ela vai para a mãe dela e eu fico aqui no apartamento.
Então já se começa essa relação dentro desse estágio de 50-50, já se imaginando que se não der certo, como é que vai ser a divisão, né? E normalmente, quando casais se conhecem em uma fase de namoro, é aquela que se divide uma Coca-Cola, que se divide o valor de tudo, gente. Divide centavos, porque é tudo. Metade você paga, metade eu pago. Ok? O próximo estágio é o estágio da interdependência. O que é esse estágio da interdependência? Eu tenho, dentro desse estágio, toda a energia do primeiro estágio. Todas as sombras cessam os julgamentos entre a santa, a prostituta e a matadora. Eu simplesmente reconheço que isso existe e tá tudo bem que exista. Eu reconheço a energia do estuprador, do cafajeste e do matador. Eu reconheço essa energia e tá tudo bem que exista. Eu não preciso mais ficar brigando com essas fases e com esses estágios. Eu simplesmente respeito isso como um processo de evolução, tanto meu quanto do outro. Quando eu olho para isso, eu não preciso ficar gastando minha energia para esconder o que eu também tenho em mim. Então, o grande desafio desse terceiro estágio, que é o da interdependência, é: o homem não precisa dessa mulher porque ele também tem integrado as sombras. Ele não precisa dela para saber quem ele é, nem espera um reconhecimento enquanto homem. Ele pode dividir os afazeres domésticos porque isso não o afeta enquanto energia masculina, porque ele também sabe como é que ele se apropria dessa energia, como é que ele se revitaliza disso. E a relação é a serviço de algo maior. Então eu não preciso de você, mas eu escolho estar com você porque nós temos um propósito, porque nós temos um objetivo. E quando se coloca isso a serviço de um propósito maior, essa relação fica a serviço de um propósito maior, essa é o momento em que a relação vai para o terceiro estágio, em que eu coloco toda a minha energia e esse parceiro ou parceira também coloca toda essa energia a serviço da evolução, sejam dos filhos, seja de um projeto pessoal de cada um deles e se unem para atingir esse projeto, seja através de um projeto social, ou seja, estar junto tem um porquê que vai além do eu e vai além de você. É um propósito que faz com que essa relação tenha um sentido. E é um sentido que não exclui nenhum dos outros estágios, simplesmente engloba os três a serviço de uma força maior e de um bem maior. Esses estágios do feminino e masculino, eu tenho existe um vídeo que chama A Guerra do Fogo. E aqui na Casa Viva a gente já passou esse filme porque é um filme que eu gosto muito e que ele mostra exatamente esses três estágios. Quem tiver a oportunidade de assistir, ele mostra o primeiro estágio, é um filme mudo, lá da época das cavernas. No início ele tem um pouco de violência, porque a gente está falando de guerra, de tribos, por conta do fogo, que era o que dominava naquele momento. Quem tinha o fogo detinha o poder, detinha a força, porque tinha tudo, né? Então o filme começa, tem umas cenas de violência, mas é só no começo. É muito interessante o filme todo, vale a pena assistir. E tem três fases que mostram exatamente esses três estágios do feminino e masculino. A primeira fase é quando tem algumas mulheres na beira do rio, elas estão lavando roupa e chegam algumas pessoas, alguns homens da tribo, vem um homem da própria tribo e tem uma relação sexual com ela, bem primeiro estágio, só o sexo por sexo. Ok? Tem uma outra que é o segundo estágio, que é o momento em que acontece uma relação em que deixa de ser o ato sexual pelo ato sexual e passa, ela ensina ele a ter uma relação por amor. Então ela vira o corpo e ela se movimenta toda para que eles consigam ter uma relação sexual a partir do olho no olho. E o último estágio, que é o terceiro estágio, praticamente no final do filme,
quando eles estão assim a 1 minuto do final do filme, quando eles contemplam a lua e ele põe a mão no ventre dela. Esse é exatamente o terceiro estágio, que é colocar essa relação a serviço de algo que é muito maior. E se você gostou, se fizer sentido para você, compartilha, porque muitas pessoas vão se identificar dentro desses estágios e vai fazer toda a diferença. Se você gostou, entra lá nos nossos comentários, deixa o seu comentário para que a gente possa ajudar mais pessoas e fazer a diferença. Ou propor outros vídeos, sua opinião é muito bem-vinda. Ou entra lá no nosso site www.espacocasaviva.com.br e o Facebook Espaco Casa Viva. Até breve e eu espero que faça a diferença para você. Até já!